Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gus Santos e este é mais um vídeo aqui no canal Gamer Connect. E bom pessoal, se você está chegando de paraquedas agora, eu peço que você se inscreva, deixe o like, ative o sininho das notificações, que é o que vai estar motivando a gente a postar muito mais vídeos. E hoje eu tô aqui para falar de uma era que muitas pessoas na verdade já se esqueceram, mas foi uma era que criou uma geração praticamente inteira. E eu tô falando aqui da era dos jogos de ouro, um momento perdido entre 1990 até os anos de 2010, um momento onde surgiram os jogos JavaScript. Uma era onde jogar jogos era muito mais do que de fato apertar um botão, era viver uma aventura. Então sem mais enrolação, puxa a vinheta e bora pro vídeo. Sabe, houve um tempo em que a gente não precisava de muito para ser feliz. Apenas um celular na palma da mão, um joguinho para embarcar e a imaginação para nos transportar para mundos que a gente nem sabia que existiam. Nessa época, o jogo não era sobre ter o melhor gráfico, o maior mapa ou a história mais complexa. Ele era sobre como ele nos fazia sentir, sobre como ele compartilhava conosco uma jornada cheia de conquistas, dificuldades e aprendizados. Cada nova fase vencida, cada obstáculo superado, era como se a gente também vencesse junto. Aquele personagem na tela compartilhava nossos medos, nossa curiosidade, nossa disposição para ir até o fim. Isso ficou para sempre marcado na memória. É como se cada um desses mundos de pixel, cada música que tocava, cada personagem que a gente controlava, ainda vivesse aqui, guardado no peito. E é para resgatar essa memória e para compartilhá-la com você que não vivenciou, que a gente fez esse vídeo, para dizer que houve um tempo muito especial, um tempo que a gente não quer esquecer. Isso tudo aconteceu numa época muito especial, uma época em que o celular não era essa máquina cheia de recursos que a gente tem hoje. Pra você ter uma ideia, o primeiro celular pra valer foi o Motorola Dynatec 8000X. Chegou ao mercado em 1983. Ele pesava quase 1 kg e a bateria durava pouquíssima coisa. Ele só servia pra fazer ligações e parece até uma loucura pra gente que quer usar o telefone pra tudo hoje em dia, né? Com o tempo, ele foi diminuindo e até ficou mais barato. E no final da década de 90, ele chegou às mãos de muito mais pessoas. Foi exatamente nessa hora que ele deu um passo importante para se aproximar de nós. Em 1997, o Nokia 6110 vinha de fábrica com um jogo que ficou para a história, o Snake, uma cobrinha que a gente controlava para ir tentando comer o ponto. Para ir aumentando de tamanho, parece até simples, quase bobo, mas pra gente era um desafio e tanto. Ele compartilhava o nosso tempo, divertia e nos aproximava. Depois, no início dos anos 2000, veio a era Java, a era da Gameloft, que produziu jogos para quase todos os modelos de celular. Foi nessa época que começaram a aparecer outras pérolas como Prince of Persia, Asphalt Nitro, Hero of Sparta, Gangster, entre outros. Pra você ter uma ideia, pra comprar um jogo pelo SMS você mandava um código para um número especial e ele removia o crédito do seu celular, que na época era pré-pago, e depois bloqueava o jogo pra você. Eles custavam em média de 3 a 10 reais, que pra muitos era uma pequena fortuna, mas pra gente valia cada centavo pra embarcar numa nova jornada. Assim, passo a passo, o celular deixava de ser apenas um telefone para se tornar um consolinho de bolso, compartilhando conosco mundos, histórias e conquistas. Sabe por que essa época era tão especial pra gente? Porque tudo era novidade, era descoberta, e a gente não escolhia o jogo pelo nome da empresa que fez ele ou pelo tamanho do mapa, ou até mesmo pelo gráfico mais realista. A gente escolhia pelo que ele nos fazia sentir. Não era sobre ter o melhor celular, o modelo mais avançado, era sobre o que ele compartilhava conosco. Aquele aparelhinho na palma da nossa mão guardava mundos pra gente explorar, pra vencer e pra provar pra nós mesmos que a gente era capaz. Isso deixava tudo muito mais intenso. Uma nova fase vencida era uma conquista pra valer.
uma nova música no jogo, um caminho secreto que a gente achava, tudo era motivo pra sorrisos, pra dizer pra um amigo: você viu o que eu consegui fazer? Ninguém se preocupava tanto com as conquistas online, com placares compartilhados, era a nossa jornada, o nosso próprio mundo pra viver. E pra muitos de nós, que não tinham um videogame de última geração e que não podiam ter um console pra jogar o que queriam, o celular era o nosso próprio console. Ele era o nosso melhor amigo nas horas de tédio, nas filas, nas viagens, e compartilhava o nosso tempo, ele guardava as nossas conquistas. É por isso que essa época ficou pra sempre na memória de tanta gente, porque não era apenas um jogo, era um pedacinho de liberdade pra sonhar. E para provar que essa era ficou para sempre na memória, nada melhor do que focar nas mãos da Gameloft, a empresa que deu fama aos nossos corações de players. Eles marcaram uma geração compartilhando mundos completos pra gente se perder, pra gente sonhar, tudo na tela pequena de um celular. Lembra do Assassin's Creed? Ele trazia pra palma da nossa mão toda a liberdade de Altair, a ideia de escalar, se mover nas sombras, completar missões, tudo com uma riqueza de detalhes que ninguém achava que um simples celular seria capaz de fazer. Depois veio o Diamond Rush, um jogo que fez a cabeça de muita gente. Uma jornada cheia de diamantes para encontrar, caminhos para desbloquear, armadilhas para vencer. Ele compartilhava o melhor do estilo aventura, quase como um Indiana Jones de bolso. Eu lembro muito bem de eu jogando esse jogo quando era criança no Nokia que o meu pai tinha, e depois do Nokia também que a minha mãe me deu. Posso dizer que eu fui uma das muitas pessoas que acabou zerando esse jogo e que era um jogo com uma história simplesmente fantástica. E ainda temos o God of War Betrayal, que para muitos era o topo da violência e da adrenalina para um celular. Ele trazia o próprio Kratos para junto de nós, para lutar, para vencer criaturas mitológicas, tudo numa pequena tela, mostrando o quanto a Gameloft era ousada. Isso para não nos dizer do Medalha de Honra, que nos transportava para um campo de batalha, para vivermos a pele de um soldado tentando vencer a guerra. Ele compartilhava toda a ideia de combate, de parceria e de missão, como se o próprio telefone virasse um portal para outra realidade. E com esses jogos, a Gameloft deu forma ao que a gente vivia na palma das mãos. E assim como o sol que se põe, depois de um dia intenso, essa era chegou ao fim. Eles marcaram para sempre o nosso coração e foi um período de pureza, de criatividade e de liberdade. Uma época em que o pixel era suficiente para acender mundos, para dar asas ao imaginário de toda uma geração. Com o avançar da nova era, com smartphones cada dia mais potentes, com a velocidade da internet aumentando, tudo ficou maior, mais complexo, mas junto com essa evolução, algo se perdeu pelo caminho. Perdeu-se a simplicidade de encontrar magia nos pequenas conquistas, aquele brilho nos olhos ao vencer um obstáculo, ao instalar um jogo pelo SMS, ao compartilhá-lo com um amigo pelo Bluetooth. Tudo isso ficou para trás, como uma música que a gente ainda consegue cantar, mas que ninguém mais consegue fazer soar da mesma forma. É preciso dizer que essa era não volta, porque o mundo deu seus próprios passos para frente, mas a memória ficou para sempre guardada nas mãos de quem a viveu. E para você que chegou até aqui, para você que não vivenciou essa jornada e para você que quer saber como tudo aconteceu, é para dizer que o passado também faz parte de nós. Ele grava na alma o que somos, o que compartilhamos e o que, apesar de tudo, escolhemos guardar para sempre. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e deixa um comentário aqui embaixo também falando qual desses jogos você já jogou. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.